Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, hoje aqui no nosso podcast, nós estamos recebendo uma figura ilustre que eu estava correndo dele, sabe? Mas vocês vão saber quem que é daqui a pouquinho. Eu estava correndo dele porque ele é uma pessoa super aplicada e eu não consegui seguir as regras que ele tinha me passado, mas ele me compreendeu. Seja bem-vindo, o nutricionista de Goiânia. É o melhor, galera, é o melhor. Se está aqui comigo, é o melhor, você pode ter certeza. Alexandre Lima. Oh, que honra, hein? Cara, eu acho que essas considerações às quais você fez, elas trazem uma mensagem. Não é sobre fazer 100% perfeito. É fazer o máximo que pudermos nas condições que temos. Então, eu não cobro dos pacientes a perfeição. E o Daniel fez essa brincadeira porque ele se tornou meu paciente, né? Além de ser um parceiro aí muito querido, o filho é paciente, a filha, as duas filhas, né? Mas eu acho que essa questão da flexibilidade e não da rigidez com o processo e com o estilo de vida é importante para conseguir ter constância. Porque mais importante que velocidade é se manter constante nas pequenas boas ações que, quando somadas, te fazem evoluir. E é a minha segunda vez aqui, fico muito honrado aí pelo convite. E, já ser recepcionado com uma apresentação dessa, né, aí, falando melhor nutricionista de Goiânia, você também é o melhor fotógrafo do Brasil aí, do mundo. E estamos aí hoje, né, para um bate-papo com Gustavo, meu parceiro, do Método Gênesis. Deixa ele se apresentar agora. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Daniel. Gente, boa noite. Me chamo Gustavo. Eu participo do Método Gênesis, sou nutricionista. E é um prazer aqui estar com você, Daniel. Com você, Alexandre. Vamos ver aí o desenrolar desse papo, que eu estou muito curioso para saber o desenrolar disso tudo aí. Alexandre, antes da gente começar, vamos só deixar bem ciente para nossos ouvintes o que é o Método Gênesis. O Método Gênesis é a consolidação da minha trajetória de vida e da minha esposa, Isabela. Nós dois passamos por uma superação pessoal da luta contra a balança, que muitas pessoas também passam por essa luta, né? E muitas das vezes levam uma vida para conseguir vencer, de fato. E eu fui uma criança gordinha, continuei assim até a adolescência, e passei por uma transformação, emagreci, e tudo por conta da busca por conhecimento. E a nutrição, ela me libertou das amarras das dietas privativas e me permitiu fazer as pazes com a comida. E ali, com 16 anos, eu entendi que eu poderia comer de tudo, desde que com equilíbrio, e consegui conquistar um físico atlético. Veio pandemia, engordei. A Isabela tem uma história parecida com a minha. Nós nos conhecemos ali no ano de 2018 e ela também foi uma criança gordinha, continuou assim até a adolescência, emagreceu, e nós nos conhecemos com a boa forma, mas na pandemia regredimos e ficamos na nossa pior forma. E depois de ter chegado na minha pior versão, eu passei por uma nova superação, me tornando atleta, e a Isabela também conseguiu passar por um emagrecimento. Ali 2 anos depois de ter ganhado a nossa filha Helena. E essa mudança a qual passamos recente foi por conta da mudança também da nossa mentalidade, dos nossos comportamentos, e foi desenvolvendo, digamos que uma melhor relação com a comida, que tanto eu como ela conseguimos então consolidar os nossos resultados físicos. Foi cuidando da mente. E o Método Gênesis, ele é a consolidação do meu propósito de vida e do dela, que é transformar a vida das pessoas através dessa mudança de mentalidade e de comportamento por meio da educação nutricional. Então, nós não somos apenas nutricionistas, prescritores de dieta, nós somos mentores da jornada de transformações dos nossos pacientes,
fazendo com que eles desenvolvam consciência e aprendam a ter essa melhor relação com a comida. Não, maravilha. E eu sou prova viva disso, porque a minha filhinha, a Amanda, ela era assim, bem cheinha, bem gordinha, gostava de comer muito arroz, gostava tudo. E o Nutri, ela foi lá, né? Começou a fazer o tratamento com ele, ela, minha esposa, meu filho e minha filha. E eles chegaram ao peso ideal, rapidinho. E hoje minha filha, assim, ela não foge da dieta mais. Ela acostumou, Aprendeu, né? aprendeu a se alimentar. E assim, ela só peca um pouquinho no doce, né? Porque hoje uma criança de 12 anos gosta muito de doce, principalmente a mulher, né? O homem nem tanto. A mulher tem um desejo mais, assim, pelo doce, né? E hoje, Nutri, a gente vai falar das tendências e mitos atuais que estão acontecendo na internet. E quem quiser, gente, saber um pouco da história de vida do Nutri, tem lá o primeiro podcast, está no nosso canal postado, Podcast Voz. Vocês clicam lá e tem a história de vida dele lá, a história do gênero, a história de quando ele era gordinho, a história do pai dele. Então, vou deixar o link aqui em cima desse podcast também. Se vocês, através desse aqui, quiser assistir o outro, está lá postado. Nutri, quais que são as maiores modinhas de dieta que você vê hoje através das redes sociais? Cara, a maior moda de todas, que eu acho, é ter o carboidrato como vilão. Então, assim, o primeiro que sofre quando a pessoa quer emagrecer é o tal do carboidrato. A pessoa acha que é o carboidrato. É o arroz. É o arroz, é o pão. Ah, não, vou parar de comer arroz, vou parar de comer pão, que é ele que está me engordando. Mas não é. É a quantidade que essa pessoa está comendo. E digamos que para que uma pessoa engorde, ela tem que estar num contexto que favoreça esse ganho de peso. Não é um alimento isolado que vai fazer com que ela ganhe peso. Então não é o arroz, não é o pão, mas sim a quantidade desse arroz e desse pão e o contexto. É uma alimentação que essa pessoa come arroz e pão várias vezes no dia em grande quantidade? Pode ser que ela vai engordar por conta do todo e não por conta do carboidrato de forma isolada, entendeu? Então, assim, não precisa parar de comer carboidrato. Tem que comer de forma equilibrada, de acordo com as necessidades individuais. E aí é onde o nutricionista é capaz de encontrar qual que é a necessidade de cada paciente. Os pacientes chegam no consultório e muitas vezes eu coloco eles para comer um pouco mais ali de arroz, de pão, né? Eles, nossa, mas eu vou emagrecer comendo isso? Falei, vai, é quanto você realmente precisa. Só que é um equilíbrio, né? Tem que equilibrar o arroz, o pão, com a carne, os vegetais e todos os outros alimentos nutritivos. Quando eu comecei minha dieta com você, eu estranhava, sabe? Porque eu tinha na minha cabeça mesmo que quando eu quero emagrecer, perder essa barriga aqui mesmo, que é melhor pular do que dar a volta, eu achava que tinha que cortar o arroz do zero. Sim. Mas assim... Mas isso não se sustenta, né? Então, assim, por exemplo, se uma pessoa quer ter um estilo de vida e ela quer se manter magra, ela precisa aprender a comer. Ela precisa saber comer arroz de forma controlada, mesmo que às vezes a vontade dela seja de comer uma pratada de arroz, 300 gramas. E essa pessoa, ela tem a necessidade individual dela. Pode ser que essa necessidade seja 150 gramas de arroz. E ela comendo essas 150, pode ser que ela mantenha o peso ou pode ser que ela perca peso. Isso tudo a gente consegue encontrar com o cálculo da necessidade energética. E se essa pessoa comer mais do que ela precisa, aí ela engorda com arroz. Mas se ela comer o quanto ela precisa, daí não. Não é o arroz que faz engordar, é a quantidade desse arroz. Vinícius, esse dia eu estava num hotel hospedado, que eu estava palestrando lá depois de Brasília ali, e aí uma mulher, eu estava lá assim, o café da manhã, cara, de hotel é sacanagem, só trem gostoso, aí eu olhando assim, aí eu, na minha cabeça, nossa, não posso comer isso, não, só um pouquinho de Tá lembrando de mim? Tava lembrando de você lá. Os pacientes, aí eu falei, não, foda-se, eu vou comer o que eu quero aqui. Mas não comi, né? Sim. Aí lá a mulher me falou o seguinte, Nuto, para vocês, essa pergunta. Que quando a gente se alimenta de arroz e feijão, o nosso apetite abre. Tipo assim, se você não comeu o arroz e o feijão, você almoça menos, por exemplo. Mas se você comeu o arroz e o feijão, diz que você aumenta a fome. Isso é mito ou é verdade? Então, vou deixar o Gustavo falar agora.
A gente fala que o arroz e o feijão, eles são, assim, melhores amigos. Porque quando a gente pega a composição de cada um, eles se complementam, né? A gente tem aminoácidos ali, que é o que compõe ali as proteínas de cada um, né? Do arroz que não tem no feijão e do feijão que não tem no arroz. E sem falar o sabor, que é maravilhoso, O sabor, né? é O arroz toda- e o feijãozinho com a pimentinha, o ovo frito. Não, assim, a gente É o brasileiro mesmo, né? Exato, é cultura, tá muito enraizado, né? E realmente, até assim, para quem quer emagrecer também, é muito favorável essa combinação, porque ali você tem uma junção de proteínas, você tem uma junção de fibras. Então, assim, O feijão, ele é muito rico em fibras. Ele tem 7,8 gramas de fibra a cada 100 gramas. E a fibra é um nutriente saudável. É importante consumirmos fibra. Porém, o arroz e o feijão sozinhos não vão dar a saciedade que a pessoa precisa. Aham. Então, se a pessoa comer o arroz e o feijão sozinhos, digamos assim, Sem uma carne, se não ela adianta. não tiver uma quantidade ali de proteína, quantidade de vegetais, ela vai querer comer mais arroz e feijão. É. Então, eu acho que essa consideração feita por essa pessoa veio disso, de tipo, às vezes a pessoa coloca ali o arroz com feijão, aham, mas e não aí coloca ela pouco, não um pedacinho de carne desse tamanho. um pedacinho pequeno de carne e vegetal quase nenhum. come salada. Daí essa pessoa ela vai querer comer mais arroz e feijão. Mas eu garanto que se a pessoa ela encher o prato de vegetal, de tomate, pepino, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, abóbora, qualquer um desses vegetais. A ideia é que o prato seja composto em maior parte por esses vegetais. Existe uma recomendação que ela é um pouco genérica, mas faz sentido. Qual que é essa recomendação? 50% do prato deve ser de vegetais. Aham. E o que as pessoas fazem? 10%. 150 de arroz e feijão, então, 1 quilo assim, de carne, se você 10 colocar gramas de verdura. 50% de vegetais no seu prato e você colocar ali 25% de arroz e feijão e 25% de carne, eu tenho certeza que você não vai querer comer muito arroz e feijão. Aham. Então, os vegetais eles são muito ricos em fibras, em água. E essa junção da fibra com a água traz mais saciedade. E a proteína também. Então a proteína, ela dá saciedade. E ela tem uma digestão mais lenta do que a do arroz e do feijão. Se você come os vegetais, que são ricos em fibras e tem muita água, que também tem uma digestão mais lenta, e você come a proteína, que tem uma digestão mais lenta, e depois você come arroz com feijão, você sente menos vontade de comer arroz com feijão. Então, é um equilíbrio. Todos são importantes. Não, e nas o suas arroz e quantidades. feijão é interessante, que quando eu tô assim, na minha dieta mesmo, eu não gosto de alimentar de arroz, não. Eu prefiro... Outro carboidrato. outro uma carboidrato. batata, uma É isso, abóbora, um macarrão. macarrão. Aí, a gente vai perdendo a vontade de comer o Sim. arroz, entendeu? Por exemplo, uma curiosidade. Eu fiquei quase 3 meses sem comer arroz. Por quê? No campeonato... no campeonato não, né? Na preparação para o fisiculturismo, você tem que ir reduzindo as calorias para poder chegar na máxima condição física. E a dieta ela vai reduzindo as calorias de forma gradual. E à medida que vai reduzindo, você reduz principalmente dos carboidratos, porque as proteínas têm que ficar ali. As gorduras elas já estão em baixa quantidade, então você não vai diminuir da proteína e nem da gordura, porque as gorduras já estão baixas e a proteína precisa se manter ali. Então os carboidratos começam numa maior quantidade e você vai reduzindo, de forma que quando chega ali bem perto do campeonato, tipo faltando 1-2 meses para a competição, o carbo ele fica baixo. E essa não é a recomendação para a maioria das pessoas. Claro. É porque o atleta ele tem que chegar ali em 3% de gordura. Isso é reprogramar o metabolismo, isso que você fez ou não? Na verdade, não. A tendência é piorar o metabolismo fazendo isso. Então, você, para melhorar o metabolismo, tem que começar comendo bem. Só que quanto mais você vai tirando, digamos que à medida que seu peso vai abaixando, a sua fome vai aumentando e o seu metabolismo vai reduzindo. E a dieta também, em menor quantidade calórica, tende a fazer com que você
possa ali ter uma redução metabólica também. Porque você vai gastar menos energia no seu dia a dia. Porque você está comendo pouca energia. Então você gasta menos energia e o seu metabolismo ele reduz. Mas o que eu estava falando? Por que a gente para de consumir o arroz? O atleta de fisiculturismo? Porque o arroz, não é que ele engorda. Ele é um bom carboidrato. Mas a batata e a abóbora, por exemplo, tem uma menor densidade energética do que o arroz. O que é isso? Tem menos calorias por volume de alimento. Você pode comer um maior volume com menos calorias. Você pode comer 100 gramas de arroz ou 250 gramas de batata inglesa ou 250 gramas de abóbora. Para uma pessoa que está em dieta de restrição calórica, quando você pode ali, por exemplo, nas suas refeições comer 100 gramas de arroz no almoço e 100 na janta, compensa mais, às vezes, trocar pela batata e pela abóbora, porque tem menos calorias, vai dar mais saciedade, o maior volume que você consome desses A alimentos. abóbora que você está falando é aquela capuchoá, né? A cabutiá. É, A abobrinha ela tem carboidrato? tem carboidrato. Mas é pouco. Então, assim, em 100 gramas da cabutiá tem 52 Mas não calorias. pode pôr açúcar nela não, né? Pra cozinhar, Não, aí não. vai ter muita caloria, né? A cabutiá, em 100 gramas dela, tem 52 calorias. E a abobrinha italiana, em 100 gramas, tem 14 calorias somente. Então, por exemplo, aquela abobrinha italiana ralada, se você aquela faz que você ela... faz, sim. Você pode fazer ela e comer 1 quilo, que você vai estar comendo 140 calorias. Ah, O arroz, legal, hein? em 100 gramas, dá 128 calorias. Então, 100 gramas de arroz equivale a quase 1 quilo de abobrinha italiana. Que vai te encher, né? Que enche mais, Maravilha. A questão é essa. E as dietas que a IA estão passando, cardápio pronto, como é que você está enxergando isso? Então, Gustavo, o que você acha da IA na vida do A IA entrou na nutricionistas? vida de todo mundo, gente, não tem como correr. Até do nutricionista. Muita gente se pergunta, né? Será que a IA vai substituir o papel do nutricionista? Não, acho que não substitui, não. E justamente porque ela pode te entregar um cálculo, que muitas vezes sai até errado, mas ela não vai considerar o que os nutricionistas consideram, que é todo o seu contexto alimentar, a sua cultura, a sua relação com o alimento, todo o seu passado, né, nesse tipo de alimentação, como você enxerga a alimentação. Então, todo esse lado humano, a IA ela não considera. A IA ela não tem senso crítico. Se ela não tem senso crítico, o comando que você der para ela, ela vai executar sem ter um filtro ali. Você até consegue ir filtrando de acordo com o prompt, mas ela não vai conseguir analisar o contexto da vida do paciente e ela não vai conseguir identificar o que fazer quando o paciente estagnar, como fazer e quando fazer. Então, esse feeling, essa percepção dos ajustes, das orientações, da condução do tratamento, isso aí é com o nutricionista. Então, a IA ela pode favorecer. Inclusive, nós não somos contra a IA, nós somos a favor. A gente usa muito a IA no nosso dia a dia para facilitar o atendimento em larga escala. E, inclusive, temos uma avaliação física online feita por IA. O paciente manda fotos seguindo padrões específicos. Inclusive, Cauã, depois se você quiser testar, você pode estar mandando fotos. Cauã tira foto em frente do espelho o dia inteiro. Na hora que ele chega na academia, tira primeiro foto ele tem que fazer a sessão de exibicionismo dele lá. Tira a frente de... Todo dia, velho. Pai, olha aqui, cresceu. Todo dia, ele cresce todo dia. Uai. Entendeu? Tira foto de frente e de lado, sobe na ferramenta Pode de IA deixar. e ela gera uma estimativa da composição corporal através da análise ali, né, da postura da Bicho, pessoa, eu vou do mandar a minha, vai posicionamento. parecer uma bola. Então, a IA ela ajuda muito, mas é onde ela não consegue ter essa análise clínica que o nutricionista tem por conta da experiência prática e teórica, né? Então, é isso. Por que é tão difícil manter o peso depois que você emagrece? Cara, eu até comentei isso é foda. Eu até velho. comentei isso em uma das respostas, uma das perguntas que foram feitas. O que acontece quando você perde Tipo gordura? assim, cheguei no peso que você pediu pra me chegar. Cara, pra manter é muito difícil. Sim. Foi feito... O corpo não acostuma, não? Tipo assim, freia ele, tem um trem, você para, sei lá. Então, leva um tempo para ele acostumar, né? E assim, às vezes, a questão da mentalidade não acompanhou a mudança física. Então, se a pessoa tem uma mudança física, às vezes por um tratamento mais agressivo, por um uso de uma medicação, por o que quer que seja, e ela não passou por essa mudança comportamental, de fato, ela tende a regredir, ela tende a voltar aos velhos hábitos.
E é por isso a importância de passarmos por um tratamento onde há essa educação nutricional para que o demora paciente desenvolva quanto tempo consciência. isso, Nuto? Por exemplo, cheguei ao peso ideal. O meu corpo acostumar com esse peso, parar de querer engordar. A Então, gente parar de querer de ter aquela abstinência por comida. Você só engorda se você comer mais do que você está gastando. E por que você come mais do que você está gastando? Mas já não emagreceu? Não pode comer mais um pouquinho, não? Não pode. Ué. É justamente esse o pensamento. As pessoas tendem a falhar. Porque assim, você está com um pensamento de tipo, eu emagreci, então qual que é a compensação disso? Eu posso comer mais. Eu tenho esse direito. Mas a questão é que... Mas nunca mais? Não é... É assim, você tem que... É porque você tem que se relacionar de uma maneira diferente com a comida. Você tem que enfrentar, de fato, o processo como uma mudança dessa relação para que a comida não tenha essa função, esse peso tão grande que ela tem como fonte única e máxima de prazer. Então, as pessoas tendem a buscar na comida uma válvula de escape, uma fuga da realidade, uma recompensa, um prazer imediato e um alívio automático para a questão emocional, para a questão da pressão, da vida corrida. E como é fácil você conquistar esse prazer com a comida, ela te faz, digamos que, ficar à mercê dela. Então, o que acontece? As pessoas elas não aprendem a se relacionar com a comida, não aprendem a controlar as emoções, elas não aprendem a falar, não, eu não vou comer. Elas não aprendem a ir para um lugar que está ali girando em torno de bebida e comida e não beber e comer, porque está todo mundo bebendo e comendo. Então, a sociedade ela gira muito em torno de comida e bebida. Eu acho que as pessoas hoje elas se tornaram dependentes de comida e bebida. Não existe a dependência química, mas existe a dependência emocional. Então, mas a gente sente uma abstinência pela comida. Então, assim, que a gente gosta. Igual droga. Eu falo, cara, que você nunca vai deixar de sentir vontade das coisas. Você nunca vai deixar de querer fazer certas coisas. Porque é do ser humano pensamentos sabotadores. É do ser humano negociar com ele mesmo e querer ficar na zona de conforto. Então, você já suporta o desconforto em muitas áreas da sua vida. Então, você já acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito e a rotina é desgastante por si só. E aí você acha que a premiação é uma boa comida. Você acha que a premiação é uma boa comida. E você não quer abrir mão do prazer da comida, porque você já não tem tantos prazeres assim. Então, é diversificar esse cardápio de prazeres. É buscar novos hobbies, é fazer uma leitura de um livro, é ouvir podcast, ouça o nosso podcast para, digamos que... Ouça o nosso podcast que a fome vai embora. Exatamente. Cara, eu me peguei hoje querendo comer antes da hora, por ansiedade. Você? Eu, nutricionista. Eu, tendo superado a obesidade, competido nos palcos 7 vezes. Isso não saiu da minha vida. Vai me acompanhar pelo resto da vida. Você administra, né? Só que é administrar. Você percebe. Então é perceber e atuar nessas horas. Porque hoje à tarde, 3 horas da tarde, é porque eu não almocei também, né? Hoje também eu não almocei, não. Eu lanchei na hora do almoço, aí eu não fiquei satisfeito. E aí à tarde foi bem estressante para mim. Meu emocional estava um pouco abalado, estava ansioso com a questão pessoal. E eu já tinha comido no carro, tipo, 2 horas da tarde, granola, whey, abacaxi e pasta de amendoim. Então foi o suficiente ali para me deixar aí te deu vontade saciado. De comer um x-salada? Pior que não. Mas eu ia comer minha cheio marmita. De molinho verde. Eu ia comer minha marmita, tipo, antes da hora. E eu sabia que se eu comesse ali, ia me faltar comida pro resto do dia. Entendi. Porque eu ia só ter mais uma refeição. Aí, por exemplo, se eu como 3 horas da tarde, o que era para eu comer antes do horário, né? Eu ia poder comer só mais uma marmita o resto do dia inteiro. Então, é onde eu falei, não, peraí, eu não vou comer agora. Pra quê? Eu vou beber água. Não tô com fome, eu tô ansioso. Aí eu bebi água. Aí eu enchi a barriga de água. Ô, Gustavo, você passou num concurso público que você estava estudando a vida inteira. Vamos comemorar numa churrascaria. Chega lá, você vai comer só o tanto que o Nuto mandou? Então, é bem complicado fazer isso numa churrascaria, né? Eu sou carnívoro para falar, eu gosto muito de carne. E assim, qual é a estratégia então para aquele paciente que tem dificuldade em administrar aí as suas refeições? É igual eu mexo com um evento. Cara, chego lá, tanto de comida gostosa, às vezes só belisco assim para matar a vontade. Cara, a estratégia em eventos, o que eu falo? Se a gente for ficar beliscando, a gente vai beliscar muita coisa. Então, se a pessoa conseguir, se ela puder, fazer um prato
um prato cheio ali mesmo. Então, por exemplo, você vai dar prioridade para proteínas, você vai dar prioridade para gorduras boas e você vai fazer um prato cheio para você, de fato, fazer uma refeição. Porque se você ficar beliscando, você acaba que você come muito. Mas assim, essa questão dos rodízios, né? Churrascaria, pizzaria, o ideal é evitar de você ir com a frequência. Não, mas ele passou no concurso, Sim, ele não, foi. Sim, aí é isso que eu vou falar. É você evitar. Mas, em caso de você passar num concurso... Para celebrar uma Você vai lá para celebrar, poxa, não tem problema você comer ali e aproveitar, entendeu? O que a gente sempre ressalta é a frequência e quantidade. Então, tem gente que vai no rodízio toda semana. Tem gente que vai no rodízio japonês toda semana, vai no rodízio de pizza toda semana, ou vai na churrascaria toda semana. X-salada, você esqueceu de falar. X-salada. Então, assim, X-salada, McDonald's, pizza, o que quer que seja, é frequência e quantidade. Entendi. Combina com o estilo de vida saudável a pessoa comer X-salada 4 vezes na semana? Não. Não combina. A não ser que for um X-salada caseiro. Porque tem como. Você compra carne moída de frango no açougue, você faz o seu hambúrguer ali de frango, você vai pegar o hambúrguer, o pão de hambúrguer, vai comprar esse pão de hambúrguer no supermercado, vai fazer o hambúrguer na sua casa. Só que aí qual que é a diferença do hambúrguer caseiro para o hambúrguer de um lugar assim, né? De um pit dog. De um pit dog. É que nesses pit dogs eles colocam muito molho de ervas, maionese. É o melhor, né? É uma delícia, mas tem muita gordura, né? É o melhor, né? É óleo ali purinho. E o queijo, né? Muito queijo. Bacon. Então, às vezes, bota bacon. Queijo Olha, cheddar. sair daqui hoje a gente podia, né? Comer uma salada. Vai, bora, né? Vamos comer? Salsicha. Salsicha. Só vai comer nós que treinar. Nós temos que mandar um X-tudo depois do treino, né? Refeição livre. Sem peso na consciência. Então, assim, a refeição livre, ela deve ser um momento especial. Então, por exemplo, Nuto, mas esse momento especial é uma vez por semana? o ideal é que seja. Uma vez por semana, então O pode? ideal é que seja. Sim, pode, ué. E tem que ser estratégico. É porque senão a pessoa fica abrindo muita exceção, né? Então a pessoa abre exceção para tal momento, aí abre para outro momento. E ela, quando ela se pega, quando ela analisa o contexto, ela abriu exceção 4 vezes na semana. Então foi a maior parte da semana dela, né? Por exemplo, a pessoa chega cansada do serviço e ela acha que merece se premiar comendo tudo que vê pela frente, né? E isso pode acontecer de 2, 3, 4 vezes na semana. Então é importante ter essa autoconsciência, né? Será que realmente eu vou estar fazendo o melhor para mim, fazendo essa compensação? Mas, assim, momentos especiais devem ser realmente momentos especiais. Tem uma paciente minha que ela ia ter o happy hour da empresa, ia ter a quadrilha do filho, ia ter o aniversário do filho praticamente... Agora, pro final do ano, tem um monte de festa, todo mundo ia, né? ter tudo praticamente assim, num prazo de 10 dias. Aí eu falei, qual desses eventos é o mais importante para você? Aí lá, o aniversário do meu filho. Eu falei, então come à vontade no aniversário do seu filho, come ali o que você quiser comer, salgadinho, poxa, qual que é o nome? Docinho, bolo, refrigerante zero. Para poupar caloria e consumir caloria do doce ali, né? Então, no caso, eu falei, escolhe um momento mais especial para você e aproveita esse momento. E aí é onde, quando nós fazemos essa administração estratégica na rotina, você contém os danos. Porque se você for querer aproveitar toda festa que você for ter, todo evento, toda viagem, você vive em função da comida. E você tem que aprender a não viver em função da comida. Você tem que dominar a comida e você escolher quando você come ou não. Aquela questão de comer de 3 em 3 horas é saudável, engorda, emagrece, é mito, é o que isso? O que você acha, Gustavo? Então, não tem essa regra de comer de 3 em 3 horas. A gente tem exemplos de pacientes que, por exemplo, não podem comer no café da manhã por conta da rotina, corrida. E aí, primeira refeição da pessoa no dia vai ser o almoço, né? Isso é perfeitamente conciliável. Não existe essa regra, porque vai acelerar o metabolismo. Vai ficar mais lento, eles falam. Não existe isso. O que a gente preza nessa distribuição das refeições... Mas personal prega muito isso, né? Sim, alguns personagens. É algo bem antigo. O que a gente prega, assim, é o fracionamento de proteínas, né? A gente fala para fracionar as suas proteínas de 3 a 4 vezes ali no seu dia. Mas essa questão
e de 3 em 3 horas você se alimentar, não é uma regra assim. Você pode comer de 4 em 4, às vezes você faz daqui 2 horas a próxima refeição, não existe essa regra. Sabe o que acontece comigo às vezes? Às vezes, vê se isso pode. Às vezes eu fico o dia todo sem comer mesmo. Eu saio cedo e não tem tempo de comer mesmo. Um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro. Gravação. E eu realmente, assim, eu não me alimentei mesmo. Eu não tenho dificuldade de ficar sem alimentar. Mas, aí, por exemplo, eu cheguei à noite em casa, umas 10 horas da noite. Cara, brocado de fome. Sim. E eu faço aquela janta mesmo, sabe assim? Aí eu posso comer todas as refeições que eu tinha que comer durante o dia numa só, na janta? Pode. Ou não? Se for da sua dieta, pode. A questão é porque... Não, juntar tudo. Pode. Pode? Só que você não vai absorver da forma que você deveria. Então, assim, ele falou sobre Só fracionamento para me entender. de proteínas, né? Você vai absorver melhor 150 gramas do macronutriente proteína se você fracionar isso em 3 vezes no seu dia. 3 vezes de 50, 50, 50, do que se você comer a 150 de uma vez, entende? Entendi. Aí é sobre uma questão de absorção de nutrientes. Você vai absorver melhor os nutrientes que você está consumindo, vai ser mais positivo para o seu organismo se você fraciona isso. A quantidade é muito individual, de acordo com a rotina de cada paciente. Às vezes o paciente ele consegue fazer só 3 refeições no dia, às vezes ele consegue fazer 4, às vezes ele consegue fazer 5, às vezes ele consegue fazer só uma. Uhum. Tem o mundo ideal e tem o mundo real. Qual que é o mundo real? Você tem que adaptar a alimentação do paciente de acordo com a rotina dele. Qual que é o mundo ideal? É você tentar otimizar essa rotina para que ele fique próximo ali da recomendação. Qual que é a recomendação? A recomendação é no mínimo 3 refeições por dia, para que você possa ter uma melhor absorção desses nutrientes. Então tem uma quantidade mínima, entendeu? Por isso que não é interessante você fazer uma única refeição. Entendeu? Não, eu sei, não, mas às vezes, sim, por exemplo, sim. às vezes você fica o dia todo sem comer. Não, eu faço isso. Aí na hora de ir embora, cara, você chega brocado eu aí. Eu faço e oriento os pacientes. Tem dias que eu não consigo, às vezes, fazer o lanche da tarde. E aí eu junto o lanche com a janta. E aí eu faço 2 refeições em uma só. Tem dias que eu perco 3 refeições, eu junto as 3 refeições. São dias atípicos, né? Então, podemos sim estar juntando as refeições que são perdidas durante o dia. E o ideal é que você junte de acordo com o plano. O que acontece? A pessoa ela perde as refeições, já que eu perdi as refeições do meu plano, eu vou comer um x-tudo. Então vai compensar ali, né? Tipo, eu nem comi as calorias que tá no meu plano, vai dar mais ou menos o mesmo tanto. Só que a qualidade é muito importante também do que você tá comendo, não é só a quantidade, entendeu? Hoje veio um rapaz aqui mais cedo gravar o podcast dele, e ele foi 18 vezes para a China. E a maior dificuldade dele, ele fala que lá é a alimentação da China. Porque lá eles falam que é o 3 pó que acaba com a vida da pessoa, que é o açúcar, a cocaína e o sal. Então eles não põem isso. Lógico que a cocaína vai pôr o sal e o açúcar nos alimentos lá. Só que eles usam muito tempero, assim, condimento. E ele diz que cara, todo brasileiro que vai para a China, ele fala, passa mal. Ele fala que lá tem que ter forte, maior cuidado com a alimentação. Porque, sim, com certeza volta com a gastrite. Sim. Ele diz que tem até o sanduíche lá do McDonald's, quando você pede sem pimenta, vem com muita pimenta. Que isso, velho. Ele diz que lá na China é terrível. E aí eu tinha uma outra ideia na China. Eu pensava que eles eram super saudáveis com as comidas, né, com essas coisas todas. E hoje ele provou aqui pra gente que não é desse jeito, igual a gente vê na televisão. E tem alguma alimentação, Nutri, que a gente pode comer, que a gente tem um dia melhor, que assim, a pessoa tem menos depressão, ajuda na ansiedade? Tem alguma alimentação específica para isso ou não? Olha, não existe dieta para depressão, para ansiedade, mas quando uma pessoa ela consome uma alimentação balanceada e saudável, a tendência é que ela vá estar garantindo a oferta de macro e micronutrientes da forma adequada. E você consumindo os nutrientes, carboidrato, proteína, gordura e os micronutrientes, vitaminas e minerais,
nas quantidades adequadas, favorece um melhor desempenho físico e mental. Então, você vai ter uma melhor saúde mental, sim, se você se nutrir. Por isso que a gente fala muito sobre enxergar o alimento como combustível. Se a pessoa ela está se nutrindo, ela está se alimentando, na verdade, né? De muito açúcar, muita gordura, muitos industrializados, e o que eu quero dizer? Ultraprocessados, né? Skinny, bolacha recheada, fast foods de forma geral. O combustível que essa pessoa está fornecendo para a máquina dela, corpo humano, é um combustível de má qualidade. E isso tende a afetar muito a questão Do lado emocional. do lado emocional. Porque reflete diretamente na parte hormonal também. E bagunça todo o nosso sistema, toda a parte interna da máquina. E quando você abastece a máquina com combustível de qualidade, daí a Melhora até performance o foco, física e disposição, mental né? é outra. Porque você vai ter uma melhor sensibilidade à insulina, você vai ter uma regulação dos seus hormônios, da fome e da saciedade, você vai ter uma regulação dos seus hormônios da felicidade mesmo. Você vai conseguir render mais no trabalho, render mais nos estudos, render mais no exercício físico, ter mais disposição para o dia a dia. E quem faz dieta e quem não faz tem uma diferença muito grande no rendimento. E eu acho que o maior benefício de quem faz uma alimentação balanceada é esse. Não é a estética, é a alta performance na vida, de forma geral. Hoje, agora eu quero... Tá todo mundo esperando esse momento. Tadanana. O que você tem de dizer do Monjaro? Olha só. Cara, o Monjaro, ele chegou e, digamos que se alastrou, Chegou chegando, né? Chegou chegando. Eu acho que 90% Então, dos meus clientes usam Monjaro. Tá todo mundo querendo Monjaro. Eu tenho um posicionamento que não é apológico e nem demonizatório. Eu não demonizo o Monjaro e eu também não faço apologia. Nossa, é a salvação. É um medicamento muito promissor, que quando usado da forma correta e trabalhando essa parte da mentalidade, a pessoa pode ter a vida dela salvada. Porque tem obesos com problemas de saúde, com colesterol alto, com diabetes, com hipertensão, que se não utilizarem da medicação, de fato vão ter problemas piores. Eu falo que deve ser considerado o uso quando os benefícios são maiores do que os malefícios. Agora, quando os malefícios são maiores do que os benefícios, daí talvez não faça tanto sentido estar usando. Tá, mas eu posso te contar uma coisa que está acontecendo nos bastidores? Lógico que eu não vou falar aqui. Não, sim. Tem vários, O que tá acontecendo? vários clientes meus, por exemplo. Uma Houve cliente uma minha aqui... banalização do uso, né? Então, o mercado negro está muito forte. As pessoas estão vendendo por fora. A galera tá Todo comprando mundo tem. sem Aqui já receita. até me ofereceram até de permuta. Então assim, houve uma banalização do consumo, tá todo mundo querendo usar. E qual que é o erro em se usar o Monjaro sem um acompanhamento adequado profissional? É que a pessoa não entende o que deve fazer, não sabe qual a dose tomar, não sabe qual o caminho seguir, se porventura ela... Você indicaria tiver prejuízo. ele para alguém? Olha, eu não faço indicação de medicamento, mas digamos que se alguém me procurar que está querendo tomar um Monjaro, se alguém que está fazendo acompanhamento comigo... exatamente. Alguém que está fazendo já acompanhamento comigo decidir tomar um Monjaro, eu não vou me virar contra essa pessoa e falar, não, você não tem que tomar um Monjaro. Na verdade, eu vou tentar entender por que ela está querendo tomar um Monjaro e vou conscientizar ela. Porque se a pessoa usa sem conscientizar, ela vai usar tudo quanto é coisa e não vai ter resultado no final das contas. Porque a gente já teve aí Sibutramina, já teve Ozempic, já teve Saxenda, já teve agora lançou tipo de medicação. né? Agora mais um, né? A Depois. Retratrutida. Então, não é a medicação. Ela é muito potente em si. Ela traz resultado de fato. Ela ajuda no controle da fome. Ela ajuda a queimar gordura. Ela vai fazer com que o indivíduo dê uma acelerada no processo. Só que se esse indivíduo não trabalha a parte de mentalidade e aprende a se relacionar melhor com a comida, ele não vai conseguir sustentar. Tem vários clientes meus aqui que usam Monjaro, né? Teve uma aqui
que apareceu com uma íngua na barriga, enorme. Aí eu falei... Por causa da aplicação? É a aplicação. Aí eu falei pra ela, nossa, mas você não vai parar, não? Ela, não, na hora que eu terminar de emagrecer o tanto que eu quero, eu vou atrás. Outro O cliente que tem meu... acontecido, cara, é que o pessoal tá tomando e tá se desnutrindo. É. Porque... e Não assim, sente fome nenhuma, diz que ele não sente fome. Aí a Perde pessoa massa não come. muscular, Diz você que perde não tudo. sente fome. Perde massa muscular, O- sobrecarrega os órgãos. Então, assim, tem gente dando pancreatite, tem É. gente dando falência renal, Isso. tem gente dando problemas sérios, porque Sérios. nem vontade de beber água você Isso que eu ia te você falar. Eu viajei com o pessoal lá pro Luiz Eduardo, lá na Bahia. E todos que estavam comigo dentro do carro tomavam Monjaro. E eu não, né? Porque eu já até tive a oferta para tomar, mas eu não quis, não. Eu não sou adapto assim. Eu Aí, sou contra usar como bengala, como como a salvação da vida da Aham. pessoa. A pessoa tem que enxergar como um complemento e assumir a responsabilidade e encarar como de fato uma mudança de vida. Porque se ela enxerga como, não, tô usando e vai salvar a minha vida, ela fica dependente da medicação. Então tem gente que usa, a pessoa emagrece o tanto que tem que emagrecer, e aí na hora que tem que tirar e trabalhar... mas tem que fazer o Tem que desmame fazer o dela. desmame, exato. Mas, tipo assim, eu já vi pessoas perdendo 30 quilos com Monjaro, Aham. perdeu tudo que tinha pra perder, já tava na fase de desmame e não queria parar de tomar. Isso, Porque, vai vir a justamente. Eu vontade conheço do gente que doce, tá dessa vai vir a finura vontade e do não doce, para de tomar. Vai vir a vontade do doce e eu não quero sentir vontade do doce. Eu tenho que tomar uma medicação para não sentir vontade do doce. E é o que eu tava te falando, a vontade sempre vai existir. Aham. Quem tem que dominar essa vontade é você, assumir o papel de protagonista no que tange a sua relação com a comida e realmente dominar os seus pensamentos sabotadores. Porque você vai ver um doce, você vai querer comer ele muitas vezes por questões emocionais. E aí cabe a você assumir ali, né, o papel de protagonismo e não ceder para esse doce. Né? Porque quem que determina se vai comer o doce ou não é você. Só que muitas das vezes, inconscientemente, nós agimos por impulso. Né? Nós temos comportamentos automáticos que envolvem várias questões mais profundas que a pessoa ela nem se dá conta que ela está comendo o doce e quando ela vê, ela já comeu. Não, aí deixa eu terminar de contar. Pode Aí contar. a gente tava viajando, dois amigos meus lá pra Bahia. Dois amigos, os três, a gente tava em 4 na caminhonete. O único que não tomava Monjaro era eu. Aí, Você tipo, ficou fora da rodinha ali. eu fiquei, não, aí, beleza, deixa eu te contar. Conta aí. Aí a gente indo. 1h da tarde, eu não vai almoçar, não. Aí eu não tô com fome, não. O outro, eu não tô com fome. Eu falei, mas eu tô com fome. Entendeu? Eu quero parar pra almoçar. Eu conheço. Aí, tipo assim, eles não sentem fome. Sim. Cara, não viaja com quem toma Monjaro. Não viaja. Você É não uma vai dica querer que eu te comer. dou. Cara, não toda vai hora, querer pra parar pra comer, gente, vamos lanchar. Pô, não tipo quer, assim, né? eles não sentem fome, Sim. cara. O trem mais E esquisito tipo, é você esse. sente e você que é o estranho, né? É. Nossa, não, aí como- eu tava me sentindo assim, gente, só eu sinto fome. Não. Aí, tipo assim, a gente chegou, todo mundo. Aí a gente parou pra almoçar. Aí, tipo assim, eles comem porque eles sabem que tem que comer. Sim. Aí, Como tipo assim, eu forçado ali, servia carne, né? Tá, arrozinho, feijãozinho, ou ficar as comidas gostosas. Cara, eles punham só isso aqui. E Assim, nem, gente, nem conseguia comer direito. gente, parece que era fora do ninho. Parece que é um ET Sabe? ali. Parece que é um Sente- ET. Fala, nossa, só eu que se sinto sente fome cheio aqui. O resto do dia, come um pouquinho assim. Cara, diz que o resto é incrível. Aí meu amigo falou, aí ele teve um problema sério, cara. Sabe aonde? Na uretra. Que isso. Por causa do Monjaro. Eu vou fazer uma revelação bombástica aqui, hein? Eu tomei Monjaro por 2 semanas pra testar. Aham. Porque, assim, é tanto paciente tomando Aham. Aí você falou, vou que testar. eu falei, vou testar pra ver. E eu experimentei ele. Você Cara, realmente corta a senti. fome? Cara, corta muito. Diz que não sente fome pra Muito, nada. muito. Assim, eu usei nas 2 últimas semanas pro meu campeonato. Aham. Eu estava consumindo 1.300 E calorias. podia? Não, pode. Esses campeonatos não tem nada. Ah, não tem, não é proibido usar doping, não Monjaro é. pra campeonato, Não não. tem proibição, não. E aí, assim, 1.300 calorias para um indivíduo de 90 quilos, com muita massa muscular, fazendo cardio 1 hora por dia, treinando pesado, trabalhando o dia inteiro, 1.300 calorias são poucas calorias. Você fica com fome. Então, qual que era a estratégia que eu estava usando? Eu estava comendo muito vegetal, muita fruta de baixa densidade energética. Então, eu comia muita melancia, muito morango. E você teve algum efeito colateral? Então, Você é isso sentiu? isso que eu vou falar. Eu tava querendo comer tava querendo comer não, né? Eu encontrei nesses alimentos
uma forma de reduzir a minha fome. Então eu comia ali muito morango, comia muito melão, muita melancia, que são frutas baixíssimas em calorias. Em 100 gramas você tem 30 melancia é uma calorias. delícia. Depois que você me falou, eu optei muito por Que mais? melancia. Eu comia muito palmito, champignon, que são vegetais também, que tem poucas calorias. Por exemplo, em 50 gramas de palmito, você tem cerca de 7 calorias somente. Em 50 gramas de champignon, você tem coisa de 4 calorias. Então tem poucas calorias. Isso você tomando um monjaro. Não. Sem tomar um monjaro. Sem tomar um monjaro. E aí, o que acontece? Eu tava comendo muita fruta e muito vegetal para segurar a minha fome. E ainda assim, eu comia e ficava com fome. Beleza, experimentei tomar um monjaro. Daí, o que aconteceu? Eu não queria nem ver fruta na minha frente, nem ver vegetal na minha frente, porque só de imaginar, eu já ficava meio que assim, nossa, né, empazinado. E Aí você falou, vou fazer o teste monjaro. Isso, aí em relação a tomar o monjaro, eu tomei por 2 semanas. Foram 2 aplicações somente, né? Na primeira aplicação, cara, no dia seguinte... Diarreia. Não. Eu tinha tomado whey com iogurte e consumido morango. E no dia seguinte, após a aplicação, eu amanheci arrotando ovo choco. Aquele arroto forte, sabe? E Sei, a barriga porque o monjaro cheia não deixa o estômago absorver. cheia de gases, não faz a digestão. e estufamento e minha barriga dilatada e tal. Falei, putz, não vou tomar mais whey, não vou consumir mais laticínios, porque tem uma tendência ali, né, de você fermentar esse tipo de carboidrato, a questão da lactose. E aí, quando eu ia comer, eu não queria comer vegetal, porque vegetal enche muito. Eu comia o mínimo do mínimo de frango ali e já ficava cheio. Então, para você ter uma ideia, normalmente eu me encho com 2 espetinhos e uma jantinha sem feijão tropeiro, de arroz, mandioca, vinagrete e os 2 espetinhos. Com o monjaro, eu comia um espetinho, um único espetinho, e ficava super cheio. Ele fala isso. Parecia que, tipo assim, eu tinha comido a quantidade que eu falei que eu consumo para ficar satisfeito e ficava super empanzinado. E não queria comer mais nada. Então eu tava forçando para comer. Porque eu sabia que se eu não forçasse, eu ia perder massa magra. Então, qual que era a minha meta de proteína no dia? Eu tinha que comer 600 gramas de carne. Essa é a minha dieta pré-campeonato. Eu tava conseguindo comer somente 300 gramas. E forçando para comer, Isso, né? 300 gramas. Tanto Isso. que tira a fome. Forçando para comer. E fruta ali eu tava comendo, né? Vegetal também, só que bem menos do que antes. Eu tava forçando para comer fruta, forçando para comer vegetal. E o que eu conseguia comer de vegetal era tomate e pepino. Porque, tipo, brócolis, outros vegetais, muito forte, fermentava gases, peidação e tudo. Então, E você não deu diarreia, não? Deu diarreia. É porque todos diarreia. falam que dão diarreia. É diarreia. Aconteceu de eu estar treinando e no meio do treino parar para poder Vai no ir banheiro. Náuseas chegou a sentir? também? Náuseas não vontade de vomitar não. Náuseas não. Mas diarreia. A diarreia é o fatal. E aí estufamento, gases, arrotando, né, bastante e diarreia. Então, assim, foram sintomas, usando a dosagem mínima possível e você realmente não quer comer. Então, o que Então acontece? você viu que realmente o remédio faz efeito. Ele né? faz efeito. Só que aí o que acontece? A pessoa que não tem uma consciência, ela fala, eu não estou sentindo fome, não vou comer mesmo. E às vezes a pessoa não sente fome, e aí a fome que ela sente, ela usa para comer coisas outras palatáveis. Então, porque, tipo assim, já que eu vou comer mesmo, eu vou comer um pudim. por exemplo, uma familiar minha tá tomando. Eu encontrei com ela na hora do almoço, ela falou que não tinha comido nada até aquele momento e que ela ia almoçar um salgado. Então, vou almoçar Já um salgado tava com vontade aqui. de comer um salgado. Não, assim, é a coisa mais fácil ali, a coisa mais prazerosa, digamos assim, Isso, né? Então, assim, coisa fácil, tem um restaurante do lado da empresa dela, ela poderia ir lá e comer uma comidinha. Mas ela foi, comprou um salgado na panificadora e almoçou o salgado e ficou com um salgado o dia inteiro. A questão ali é o desequilíbrio, né? Cadê a proteína? Cadê a fibra? Cadê o micronutriente? A pessoa não está se nutrindo, ela está se desnutrindo e está perdendo peso, não está perdendo só gordura, está Eu perdendo massa conheço uma muscular também. pessoa, uma moça, ela é muito bonita mesmo. Malhada, bonita. E ela começou a tomar, achou que estava gordinha, não estava, e começou a tomar o monjaro. Aí beleza, aí eu fiquei, sem brincadeira, uns 6 meses sem ver essa pessoa. Eu encontrei com ela, Nutri, tem umas 2 semanas, no almoço. Ela tá o couro pregado no osso. Magra, mas magra mesmo.
e ela não parou de tomar o Monjaro. Cria uma dependência Eu emocional, não a né, cara? reconheci, pra você ter uma ideia. Isso também Ela tá acontece... parecendo que tá com anorexia. Isso também acontece com os hormônios anabólicos. Então, assim, o Monjaro é um medicamento que vai estar ajudando no emagrecimento e os hormônios são medicamentos que vão estar ajudando no ganho de massa muscular. E o usuário de hormônio, muitas das vezes, ele cria uma dependência emocional, porque traz força, traz disposição, traz vitalidade. E ele vai usando cada vez mais porque quer sentir esse efeito. E com o Monjaro, a pessoa vai usando porque ela consegue controlar o doce, ela consegue não comer, ela consegue resistir, ela consegue ter ali uma alimentação que Então, mas ele é não diferente. tem um tempo limite? Tem, de- porque sobrecarrega, né? Então, assim, ele não tem um tempo limite. Ó, você vai usar o Monjaro, mas vamos supor, não pode passar de 1 ano. Sim. Ó, Aí depois você tem que ficar mais 1 ano sem tomar. é o que... Não tem regra, não? É o que falam, assim, para tratar doenças crônicas, o tratamento tem que ser crônico. Então, se a pessoa está obesa e ela está ali com 130 quilos, ela não chegou em 130 quilos em 1 ano. Ela foi ganhando esse peso ao longo de vários anos. Então, às vezes, vai ter que usar o Monjaro por mais tempo. Essa pessoa. Não, é essa pessoa. Agora eu tô falando eu já essas vi que também tá mulheres mega magra, de 60 quilos que eu nem reconheci. que ficam usando. Tanto que tá magra. E ela não tá com doença. Ela tá, na verdade, tendo ali uma dismorfia, uma distorção de imagem, tá tendo um prejuízo, né, no que ela enxerga da realidade. E o que é esse prejuízo? É ela, digamos que, achar que esse é o novo normal, de tomar a medicação, e ela cria essa dependência da medicação. Sem falar do custo emocional, financeiro, né, que é muito caro, porque né? a medicação ajuda ela a controlar os impulsos e controlar a parte do psicológico mesmo. Porque a pessoa, ela fica frustrada quando ela sai da alimentação, a pessoa, ela fica frustrada quando ela está acima do peso. Então, para ela é um medo muito grande voltar a comer como comia antes e ganhar o peso que ela tinha antes. E ela usa da medicação como uma muleta, Fuga. como uma bengala para ela não andar mais sozinha. Vinícius, a estética está dominando a nutrição? Olha, eu diria que a estética ela vem crescendo cada vez mais. Só que a gente também tem esses fatores relacionados às doenças, né? A gente tem uma população cada vez mais com doenças cardiovasculares, a obesidade, ela vem aumentando cada vez mais. E assim, a gente tem tratado bastante dessas pessoas. E agora a questão estética, ela vem na crescente, né? As pessoas elas estão cada vez mais preocupadas com o próprio corpo. Isso depois da pandemia aumentou bastante. Tanto a questão da preocupação com a saúde, quanto a estética. O mundo maromba também, ele cresceu bastante. Então, as pessoas elas se espelham no Ramondino, no Rafael Brandão. E toda essa bolha fomenta, né, esse mercado de estética. Ô, Nutri, dos seus pacientes hoje, quem te procura mais é por causa da saúde ou por causa da estética? Estética. Então tá dominando. O pessoal fala, olha... Por saúde é raro uma pessoa te procurar, né? É bem raro. A pessoa já chega falando, olha, eu não vou ser hipócrita, Tô não. gordo porque vou pra praia, tô gordo porque minha calça não tá Eu servindo. tô vindo aqui... Tô gordo porque meu namorado não tá com questão tesão de mais em estética mim. mesmo. Já aconteceu isso? Já. Ixi, a gente escuta cada história, bicho. Aham. E realmente essa parte do físico, né? Mexe muito com a autoestima. Então, se a pessoa ela não tá ali no 100% que ela gostaria de estar em relação ao físico, digamos assim, ela está realizada, né? 100% não é, nossa, tá com a barriga trincada. É estar realizada. Se ela não tá realizada, vai mexer com a autoconfiança, com a autoestima, com o amor próprio, e vai fazer com que essa pessoa seja mais insegura, vai fazer com que essa pessoa tenha mais travas, bloqueios, em todas as áreas da vida.
E aí, por exemplo, já ouvi mulher falar que não consegue fazer relação com o marido se não for no escuro. Se Elas a autoestima tá tem autoestima baixa. baixa. E o homem é totalmente visual, como é que vai ter sente- tesão na mulher desse jeito? Sente vergonha de tirar a roupa perto do marido porque está muito acima do peso. As roupas que ela veste já não servem mais, né? Que ela gostava de vestir já não servem mais. Então essa pessoa ela vai usando aquilo que cabe, não aquilo que ela gosta de vestir. Então isso mexe muito com o emocional, ao ponto da pessoa ela se sentir inferior, se sentir incapaz, se sentir frustrada e não realizada, né? Então por isso que tem muita gente que nos busca para poder A superar maioria isso, do caso, né? E Pela aí estética. tem gente que é conformado, E, sabe? e aquele, eu tô ouvindo muito falar de envelhecimento reverso. Longevidade? É, Vamos perguntar pro Gustavo, que eu acho que ele dá uma estudada bacana sobre isso aí. O que você acha, Gustavo? Então, tem até o caso do Cristiano Ronaldo, que ele fez um teste desse e foi constatado que ele tem uma idade biológica. Então, assim, tem a idade cronológica, que é o que está ali no nosso documento, e a idade do nosso corpo. E ali foi constatado que ele tem cerca de 10 anos a menos. Então, assim, a gente sabe que é um cara que se cuida bastante, ele treina muito, ele é preocupado com a alimentação. E tudo isso tem a ver com um envelhecimento saudável, uma maior longevidade. mas lá nos Estados Unidos esse dia morreu um cara que comia só, você viu? Só verdura, fruta, não sei o quê. Ah, mas aí é Aí extremista é o também, caso né? extremo, né? Aham. Assim, não é porque é fruta... Ele achou que ia viver o resto da verdura. vida super saudável. É porque a pessoa Exato. tende a confundir as coisas. Tipo, a gente escuta por aí, dieta da roça, dieta Dieta carnívora. Essas dietas da moda de forma geral, pode crer que elas têm um pezinho no extremismo. Porque o que de fato funciona é o equilíbrio. É a pessoa aprender a comer. Ela comer de tudo um pouco. Então, dieta da roça, a pessoa não pode comer nunca mais um industrializado. Entendeu? Tipo, se a pessoa não pode comer um fast food. Mas saúde é contexto. Não é que não pode comer o fast food, é você saber comer o fast food. Dieta carnívora. Carne é bom. Nossa, um amigo meu fez essa dieta da carne e foi parar na UTI, cara. Proteína Na é UTI. bom, mas sobrecarrega os rins, sobrecarrega o organismo, o intestino. A questão de comer só... Tem uma moça também que morreu, comendo só fruta e vegetal. Falta, o corpo é uma máquina, como eu falei. Então, no carro, você precisa abastecer com o combustível, você tem que trocar o óleo, tem que trocar a água, você tem que fazer revisões, né? E no corpo é a mesma coisa. Você tem que abastecer com proteína, com carboidrato e com a questão da gordura e dos micronutrientes. Se você não abastece, pode ser que você vai ter alguma deficiência ou alguma, digamos que, Tem que ser tudo equilibrado. Isso, né, você vai ter uma oferta de muitas calorias, uma oferta de muitas vitaminas, o equilíbrio, cara. Ô, Nutri, hoje, assim, a gente está vendo muito suplementos, todo mundo usando suplementos. Eles valem a pena mesmo ou é só propaganda? Tem alguns que não valem, é só propaganda mesmo? O que você tem a dizer sobre os suplementos alimentares? Quando falo de suplemento, eu lembro do meu começo na área, com a idade do Cauã aí, mais ou menos, que ela tá com 18 já, né? Mas quando eu tava ali com 15, 16 anos, cara, eu ia na loja de suplemento e meu pai brigava comigo. Sempre me apoiou muito, meu pai. Mas, assim, ele me apoiava me cobrando, assim, né? Nossa, você tá gastando muito com suplemento, menino, e tal. E com razão, porque eu ia lá, o cara me passava L-carnitina, me passava óleo de cártamo, me passava... Creatina. Creatina funciona, né? Mas ele me passava um monte de coisa que não funciona. Eu comprava e gastava rios de dinheiro com isso. Então, assim, de fato, tem muito suplemento que não funciona e que só marketing. Que só marketing e que no mercado eles vão te induzir a consumir esse tipo de suplemento. Um exemplo, colágeno. Colágeno que a mulherada usa para a pele, para o cabelo e para a unha. É um péssimo suplemento, caro, que as mulheres gastam dinheiro com isso e que nada mais é que uma proteína de baixa biodisponibilidade, de baixa qualidade. Ela tem um baixo valor biológico. Então, por não ter, na verdade, né, por ser pobre nos aminoácidos essenciais e não ter todos os aminoácidos essenciais, é uma proteína ruim.
E a proteína, ela é degradada em aminoácidos. E se essa proteína ela é degradada em aminoácidos e não tem os aminoácidos essenciais, não vai ser boa para a questão de pele, cabelo e unha. E a galera cai no mito do colágeno como um bom suplemento para poder melhorar a pele, cabelo e unha. E multivitamínicos diários? Cara, eu uso pelo sim, pelo não. Porque assim, se você não tomar em uma alta dosagem, não vai fazer mal. Mas se a pessoa é a doida do multivitamínico e toma alta dosagem, pode dar hipervitaminose. Pode dar muita vitamina ali que ela tá tomando e vai ser ruim pro organismo. Então você acha que funciona ou é um desperdício de dinheiro? Cara, depende. Eu acho que funciona mais a pessoa investir em comer fruta e vegetal e garantir o consumo de fruta e vegetal. Só que como nós sabemos que a maioria das pessoas não consome uma boa quantidade de proteína de vegetal e frutas, eu acho que pode ajudar. Porque assim, sabendo que a pessoa não vai comer vegetal e fruta da forma correta, aí pode ajudar ali como uma garantia, entendeu? Mas se a pessoa come fruta e vegetal da forma correta, não tem porquê. Um público interessante para usar o multivitamínico seria, por exemplo, os idosos. Né? Os idosos eles têm uma dificuldade maior de mastigar a carne, às vezes a questão do paladar já está um pouco mais ali dificultado. Então, vir com essa alternativa do multivitamínico não é que vai suprir toda a necessidade da pessoa. Mas não pode só viver disso, né? Exato, ele vai auxiliar. Por exemplo, nas frutas e nos vegetais existem compostos chamados fitoquímicos, que é o que dá coloração para as frutas e vegetais. Você não consegue encapsular isso. Você não consegue pegar e encapsular os fitoquímicos, que é o que traz algumas condições para esses vegetais. E o que são essas condições? Propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Por exemplo, no tomate você tem o licopeno, que é o que dá a coloração avermelhada. O licopeno ele é um antioxidante e um anti-inflamatório que ajuda na saúde cardíaca. Na beterraba e no açaí você tem antocianina, que ajuda também nessa função antioxidante, anti-inflamatória. Na na cenoura e no mamão, você deve conhecer o beta-caroteno, que também tem propriedade anti-inflamatória e antioxidante. Não tem como você encapsular. Você não tem como encapsular isso. Então você consegue encapsular a vitamina e o mineral, mas você não consegue encapsular o fitoquímico. A gente já está indo para o final do nosso programa, só para a gente... Eu tenho uma curiosidade, que ele não falou sobre o Monjaro. Pergunta o que você acha, cara, do Monjaro aí. Vai. Cara, eu tenho opinião semelhante à sua. Eu não condeno a Mas você não pode experimentar não, filho. Você já é magro. Mas nem sempre foi assim. Eu vim de um passado bem semelhante do Alexandre. Eu vivi a obesidade desde o meu nascimento até os 15 anos de idade. E, assim, eu diria que eu consegui, né, sem o uso do medicamento, mas eu entendo que existem pessoas que vão se beneficiar desse medicamento. Então, assim, tem que ver caso a caso. Eu esqueci agora o nome da fabricante. Nem sei. Mas, enfim, eles deram uma declaração que daqui a uns 10 anos a intenção é acabar com a obesidade. Então, sim, eu acho que é uma tendência do mercado, né? Surgiu cada vez mais novos medicamentos, novos tratamentos. Então, a gente tem que saber lidar com os efeitos disso, né? Manejar ali o uso do medicamento pelo paciente. Você sabe o que vocês dois me fez eu ter uma meditação aqui agora, pessoal? Vocês eram gordinhos, agora tá magro, né? Sim. E eu, na minha infância, eu era magro e agora tô gordo. Vai, que isso? Caminho inverso Eu fui o inverso. E nesse caso a gente tem que tentar reverter. Não, claro, eu tô no caminho certo. Tem muito tempo. Gente, daqui um dia vocês vão ver fininho. Graças ao Nutri, viu? Fininho. Nutri, vamos lá, um bate-bola aqui? Bora. Com vocês dois? Vamos lá. Café faz mal? Não. Também não. Pão francês ou integral? Integral. Integral. Refrigerante zero engorda, eu queria chegar aí. Não. Então por que a porra da internet tá falando que o zero faz mal demais, o zero tem não sei o quê, o zero faz mais mal que a coca normal? Eu acho que é um sensacionalismo. Porque assim, os dois fazem mal. Não é saudável. É claro. São produtos alimentícios. Só que em um você tem um mundo de açúcar
e no outro você tem zero açúcar. Mas tem aqueles outros produtos que eles falam que Só pra gente que sentir são- o sabor doce. Só que, os são, adoçantes, só que né? são quantidades controladas. Então, por exemplo, o adoçante que tem ali na coca, o sódio, não são em quantidades consideráveis para vir trazer problemas de saúde. Então, o que faz Mas também mal? não pode tomar coca todo dia, Não né? não é interessante. Porque também a pessoa vai ficando ali, vai sensibilizando muito o paladar dela. E também a parte comportamental. Ela associa o comer com, vou tomar minha coquinha. Eu tenho que tomar a coquinha para poder comer. Então ela vai, né, sempre Entendi. enraizando isso na parte dos hábitos. Eu acho Mas que uma coca gelada é é gostoso, uma delícia. né? Mas eu acho que assim, o que faz o veneno é a dose. E no caso da coca normal, qualquer dose já é um veneno. Da coca zero, a dose para ser um veneno é muito alta. Entendi. Então, beira 30 latinhas por dia. Nó. E no caso da normal, basta você Você beber. sabe que isso que você tá falando é sério, né? Uai. Quantas pessoas vão assistir a gente? Então vai tomar 15 latas agora. Não, tá doido. O nutricionista Vou tomar falou que 29. pode tomar Não, 30. tá doido. Vou Não, tomar Não, 29 que eu tô seguro. Não, se ele falou que até 30 não faz mal. vai dar uma diarreia Não. na pessoa ali também, né? Porque Não, solta o mas você intestino. falou, você viu, né? Não, é porque assim... Eu sei, você é a só tem uma quantidade base. É porque o excesso, né? Então, assim, o excesso Qual que é a faz mal. quantidade certa de um refrigerante numa semana, vamos supor? Cara, o mínimo. Mais ou menos. O mínimo possível. Eu diria que, assim, por dia, umas 300 ml. Uma latinha por dia Uma pode? latinha por dia, de boa. Tranquilo. Sem problema. E cerveja pode ir uma dieta equilibrada ou não? Cara, o álcool na cerveja é o mal da cerveja. Porque o álcool também não existe dose Então segura a pra ele. cerveja sem álcool ela é saudável? Não é saudável propriamente, porque não é rico em nutrientes e não promove nenhum benefício. A cerveja com álcool ela é pior do que a sem álcool. A sem álcool é porque não Então, faz... mas quem está fazendo uma dieta pode tomar, por exemplo, uma cervejinha num final de repel semana? na sexta-feira? Pode. Aí entra de novo no que eu falei. No Frequência e livre, quantidade. entra no livre. Frequência e quantidade. Então, qual que é a frequência dessa cerveja na semana? Uma vez a semana. Qual que é a quantidade? 4 long neck. Tranquilo, de boa. Tá. Agora, Eu não bebo mais de 4 mesmo. então, aí você tá bebendo... Aí qual que é a frequência? 3 vezes na semana. Aí não. Qual que é a quantidade? 6 long neck. Uma caixinha. Aí já tá grande, aí- entendeu? Já tá meia caixinha Tá ali. vendo, né, Gustavo? Então, assim, frequência e quantidade. Quanto menor a frequência e menor a quantidade, melhor. Porque álcool não é saudável. Então, se a pessoa conseguir ali Nem se um controlar... vinho, por exemplo. Não. Vinho também não. Não, nada. Porque o álcool ele é tóxico. Então, por ser tóxico, ele promove inflamação e promove reações no organismo. E aí o corpo tende a trabalhar para eliminar o álcool e inibir outras funções metabólicas e fisiológicas. Mas é equilíbrio, cara. Se a pessoa toma a cervejinha dela no final de semana em pequena quantidade e controla a comida também, porque a galera entra no torresmo, no salamin, no queijo, no amendoim, daí dá para equilibrar. Mas é onde a conta não fecha se a pessoa ela exagera no álcool ou exagera na comida. Qual que é o pior alimento que a pessoa pode comer num dia? O que você fala aí, Gustavo? Cara, eu diria que sorvete é um alimento assim. É o pior do dia. Porque ele é puramente gordura hidrogenada. E assim, você consegue extrapolar muito fácil. Então, assim, uma pessoa que está em processo tanto para ganhar massa muscular, para perder gordura. Calma, vamos sair daqui e tomar um sorvete, hein? Aquele açaí de coisa é hidrogenado também ou não? O açaí conta como sorvete? Não. Não, é diferente. É diferente? Não, açaí, Sorvete. mesmo aquele de máquina? Tem. Cara, eu falaria que o pior alimento é... Salsicha? Salsicha não. Todo porque, mundo fala assim, salsicha, né? Eu comi na tanta verdade, salsicha na minha infância, todo mundo comia. Analisando a alimentação do brasileiro, é a gordura. Porque acontece, as pessoas não veem o quanto elas têm uma alimentação gordurosa. Então, assim, elas comem alimentos que são muito ricos em gordura. Então, na padaria é o salgado que é gordo. Em casa é a banha de porco que usa em grande quantidade. É a fritura, é a batata frita, é a banana frita. É a gordura, de forma geral. Então, se a pessoa ela tem uma dieta rica em gordura, é muito prejudicial. É o pior. Porque, assim, açúcar, a pessoa pode até comer açúcar. Só que ela não Não vai... é o dia inteiro, Não né? vai comer 1 quilo de açúcar. É. Agora, alimentos que são ricos em gordura, ela vai comer. Você come 1 quilo de batata com ketchup. Exatamente. E uma coca rindo. Então, assim, exatamente. E o melhor alimento?
Melhor alimento. Frutas e vegetais. E você, Gustavo? Não, mas Também, especifica mas- alguma. Calma. Eu quero assim. Cara, vamos falar melhor então. alimento pra você comer num dia. Você comeu isso aqui, você comeu uma coisa boa hoje. Pão. Cara, qual alimento que Uma tem fruta, tem vamos supor. uma propriedade? Cara, pelo incrível que pareça, eu diria Porque que fruta fala que é muito rica em oleaginosas, glicose. que são gorduras boas, Aham. fazem bem pro coração. Se a pessoa lá aprender a comer gordura Uma boa, castanha. castanha. Só que assim, é porque as pessoas têm também um certo receio, Não, né? mas é 3 castanhas. Não é 3 castanhas, mas assim, é porque a Nutri vai passar castanha. Não é isso. Mas a castanha é uma gordura muito boa. A castanha, o abacate, o azeite, são gorduras muito boas. Mas o azeite você cortou o meu na minha dieta. Não, cortei de que forma? O azeite não tinha, não. Eu queria pôr um pinguinho de azeite Não lá. pode, ué, A dependendo. Jaqueline vem, azeite é super calórico. Não, mas é calórico. Todo alimento que é gorduroso é calórico. Então tem que equilibrar. Aham. Se você já come ali muita gordura na sua dieta, tem que encontrar. Mas o azeite não é bom? É bom. Pro Excelente. coração, Você pode pra um monte de usar coisa, ele na né? salada. Então, você mas pode ele é usar- proibido na Não, dieta. é só negociar com a gente que a gente encaixa lá. ué. Aham, entendi. Não, Ele quis tirar minha farofa, não deixei não. pode falar. Para falar um diferente, eu elegeria o feijão que a gente estava conversando. Ah, o Eu feijão. acredito que é um alimento assim rico em proteínas. Ele consegue ali melhorar Só que tem o umas pessoas prato que sofrem completo. com ele, né? Aí tem a questão dos fatores antinutricionais, né? Que você consegue reverter com o cozimento, a utilização ali de um limão. Mas assim, se você for fazer um apanhado geral dos benefícios do feijão, ele é excelente. Ele é um perfil assim muito rico em fibras. As fibras, pessoal, é campeã para nossa saúde. Se você tem uma alimentação Então, mas rica em fala um fibras, alimento rico em fibra. Aveia. aveia, psyllium, feijão, também tem um pouco de fibra no pão integral que a gente estava conversando. Os alimentos integrais em geral, frutas com casca, tudo isso vai trazer fibras e tipos de fibras diferentes. Aham. Fibras ali que vão trazer... tanto Eu tô falando melhora- assim para ele fazer uma linguagem mais popular, porque às vezes a gente tem essa dúvida, a gente pessoa nem que é sabe leigo o que é aqui do fibra. outro lado. Você fala fibra, fala onde que porra que alimento vem essa fibra, Então, então? por exemplo, você vai... Faz Entendeu? A gente tem muitas dúvidas. Exato, você vai comer uma maçã, por exemplo. Ali na casca da maçã você tem fibras que ajudam no seu trânsito intestinal. Então ali na aveia, no psyllium, que está muito na moda, né? Você tem ali fibras que vão fermentar ali no seu intestino e vão produzir substâncias que vão melhorar a sua inflamação. Então ali vai reduzir glicemia, vai melhorar o seu Melhora até a apetite. gota. Exato. Então, assim, você tem fibras, quantidade e qualidade de fibra nesses alimentos. Sabe o que eu percebi quando eu estava seguindo? Porque eu segui sua dieta à risca há muito tempo. Eu fugi agora só um pouquinho. Muda até a cor das fezes, né? Sim. Tava mais. Tá mais clara. Mais característica de alimentação mais gordurosa. Ah. Então, agora que tá mais escura é porque é uma alimentação mais rica em fibra, uma alimentação Ah, entendi. mais equilibrada. Eu Porque, recebi uma. Às vezes a fezes ali mais clara é porque tá. Eu tava comendo, não, mas é porque eu tava comendo muita verdura. O que eu tava fazendo? Fibra. Para mim, eu tava me alimentando, me empatuçando antes, por exemplo, de alface, das verduras, para mim perder um pouco a vontade de comer o arroz, o feijão, entendeu? Sim. Eu tava fazendo isso antes e tava funcionando bem. Mas assim, tudo que você passou, mas eu não tava comendo junto. Porque às vezes eu comia mais verdura do que. Sim. Entendeu? É uma ótima estratégia. Entendeu? Comer salada e Eu depois fiz comer. isso antes de comer o prato principal. Pois é, as fezes mais amareladas, né, mais claras, digamos assim, elas têm uma característica de... isso é porque a pessoa talvez está com uma alimentação mais gordurosa mesmo. Entendi. E aí, se você está comendo mais fibra, está comendo menos gordura, a tendência é mudar. Ah, E maravilha. essa questão das fezes, a gente não é muito acostumado a olhar as fezes, né? Tipo assim... Mas eu entrevistei, só para você pode concluir. Mas eu entrevistei uma médica aqui que ela é especialista nisso. Ela disse que a gente tem que observar. Sim. Exato, porque Entendeu? ele... Igual a mesmo, se estiver cor- muito escuro, é sangramento. Exatamente, você falou da cor, a gente também tem a consistência, o volume das fezes, tudo isso vai indicar
se o seu trânsito intestinal tá bom, se a sua hidratação tá boa. Então, às vezes, a gente acha que tá bebendo muita água. Isso. E aí olha ali nas fezes, tá só aquelas bolotinhas, Aham. assim. Isso, é um ela sinal faz. de Inclusive tem desidratação. no nosso canal. Sim. Super interessante, doutora Giane. Inclusive, ela falou assim que o intestino nosso é o segundo cérebro do corpo. Show. Entendeu? Porque ela absorve o alimento, né? Sim. Tudo, energia, tudo vem através ali do intestino, meu amigo. Entendeu? Pode até assistir, gente. Aí, ó, a doutora Giane tá aqui, postado no nosso canal. Inclusive, eu acho que eu vou marcar, Nutri, você e ela aqui um Crossover dia. ali, né? Entendeu? Vai ser bem legal. Massa. Gente, vamos fazer uma... O Nutri, gente, agora é um dos patrocinadores do podcast também. Depois eu vou passar meu Pix para ele. E outra coisa, então ele vai gravar outros podcasts aqui. Pode deixar, né, sugestão de assunto, né, pra gente gravar os próximos, né, Sim. Nutri? Deixem Pode sugestões chamar a aí, turma pra gente aí. trazer assuntos. Hoje, assim, gente, tinha muitas perguntas aqui para mim, que chegou. Monjar, foi tudo pergunta de... Eu não tinha nem pensado em perguntar isso para você. Foi o pessoal que mandou para mim, quando eu falei que você postou que estava aqui com a gente gravando, já chegou as perguntas aqui, já perguntei, porque realmente o Monjar está na moda. E muita gente, assim, falar a verdade para você, não sabe o que vai acontecer, né? Porque é uma coisa nova. Então, sim, cada um está tendo um efeito colateral diferente do outro. Para uma pessoa está fazendo bem, para outra está fazendo mal. Então, assim, eu acho que vale a pena a pessoa se policiar um pouco, né? Se for partir por esse lado. E já quiser ter uma certeza de emagrecer saudável, sem aplicar Monjaro, procura o Nutri. Nutri Alexandre Lima. E se estiver aplicando o Monjaro também, pode vir. Pode ir, que ele ajuda a equilibrar, né, Nutri? Pelo menos a Porque- desmamar, né, dele, exato. né? Tem muita gente que fala, não sei se já ouviu falar isso. Faz cirurgia bariátrica, mas faz cirurgia no lugar errado, porque tá cortando o estômago, não tá mudando a mente. Aham. Então, Monjaro, às vezes tá tomando Monjaro, mas tá tomando do jeito errado. Não tá tomando mudando a mente. Então tem que tomar e mudar a mente. E nisso nós somos especialistas. Em ajudar a pessoa a desenvolver consciência e aprender a ter uma melhor relação com a comida. Nutri, como que faz para as pessoas? Eu sei que apareceu aqui seu... @Nutri Alexandre Lima e tem também lá @Método Gênesis Nutri, que é o nosso Instagram do Método Gênesis, onde nós postamos conteúdos específicos de acordo com as dificuldades e dúvidas dos nossos pacientes para auxiliá-los. Gente, lá tem um monte de gente, porque eu recebo um monte de mensagem de uma, da outra, tudo do método dele. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, onde o Isso. paciente é acompanhado 360 graus. Isso. E cada um da equipe tem a sua função e a sua importância dentro do ecossistema. E agora o Gustavão tá aí Gustavão fazendo tá aí parte também. aí. Peça importante. Inclusive, já fez o reposicionamento hoje, né, Gustavo? Exatamente, cara. Gostei muito dessas fotos aí. Em breve vocês vão ver no meu Instagram também. Qual que é o seu Instagram? @ Gustavo Castro Nutrição. Então, Sigam. Nuto, obrigado, viu, Obrigado. mais uma vez. Valeu Vamos demais. sempre estar junto aqui. Satisfação. Tá, se Deus quiser. Gente, manda as perguntas, manda pergunta aí pro Gustavão, manda pergunta para todo mundo aí, que no próximo podcast a gente vai responder para vocês, tá bom? Muito obrigado.